Como resumir a pneumatologia de Marcos e o que ela tem a ensinar para as igrejas de hoje? Sejam todos bem-vindos ao Projeto Pneuma. Sou o professor Bruno Albuquerque, doutor em teologia, e este é o 8º e último episódio da série O Espírito Santo no Evangelho segundo Marcos. Nesse episódio conclusivo, não para esgotar o tema, não para encerrar todas as possibilidades de discussão sobre o tema, mas para abrir novos caminhos de reflexão, quero falar com vocês sobre uma síntese. Como podemos resumir as linhas gerais da pneumatologia de Marcos? Como o Espírito Santo foi apresentado por este evangelho, por este livro, evidentemente, como tratamos nos episódios anteriores, desde as características, o quadro geral desta obra, até mesmo alguns detalhes e aplicações teológicas que esse texto faz em sua construção. Pois bem, importante lembrar aqui alguns pontos. Marcos é o mais breve dos 4 evangelhos, conforme nós já refletimos juntos lá nos primeiros episódios. Com apenas 16 capítulos, com menor quantidade de palavras e expressões em relação aos outros 3 evangelhos, de fato, Marcos é o mais breve, é o mais sucinto, é o mais objetivo dos textos que falam sobre a vida, a obra e as pretensões de Jesus de Nazaré aqui na Terra. Outro detalhe importante fala da cristologia dominante em Marcos. É uma cristologia do messianismo de serviço, do messianismo do amor-serviço, que Jesus revela em suas ações, em suas obras, em seus gestos simbólicos no texto de Marcos. Vale também lembrar que Marcos tem mais ações e obras de Jesus do que palavras de Jesus. Claro que há alguns momentos em que são mencionadas parábolas, discursos e sermões de Jesus, sempre num tom muito mais objetivo, muito mais direto do que nos outros textos dos evangelhos. Outro detalhe fundamental é a quantidade de referências ao Espírito Santo em Marcos, que é justamente o livro que traz a menor quantidade de referências. Somente 6 referências diretas ao Espírito ou Espírito Santo no Evangelho segundo Marcos. Nós vimos já nos episódios anteriores. Faço aqui a lembrança, a recapitulação destas referências que foram estudadas em cada episódio. Foram 6 cenas que Marcos trouxe a evidência do Espírito Santo na narrativa sobre Jesus, e estas 6 cenas, de alguma forma, nos trazem ensinamentos práticos, teológicos e fundamentais para as igrejas de hoje, para o cristianismo de hoje. A primeira cena, relembrando, se encontra em Marcos 1:8, quando João Batista, pela primeira vez, fala sobre Jesus e diz que Jesus, ou o Messias, seria aquele que batizaria com o Espírito Santo, enquanto João batizava apenas com água. Essa é a primeira referência que estudamos lá nos primeiros episódios, lá num episódio específico em que tratamos sobre a primeira referência ao Espírito Santo em Marcos. A segunda referência se encontra na cena do batismo de Jesus, quando João Batista vem e batiza Jesus no Rio Jordão, e Jesus recebe a presença atuante do Espírito e a voz do Pai nesta cena de Marcos, capítulo 1, versículo 10. Já no versículo 12, tudo ainda no capítulo 1 de Marcos, temos a terceira referência, a terceira ocorrência, a terceira citação ao Espírito Santo no texto de Marcos, que é a tentação de Jesus. Episódio específico em que vimos o Espírito expulsando Jesus, conduzindo de forma um tanto agressiva, um tanto expressiva, o mestre de Nazaré, antes mesmo do seu ministério público, conduzindo e expulsando Jesus para o deserto para ser tentado. E é importante lembrar que a narrativa de Marcos é extremamente curta quando fala
tanto do batismo de Jesus, como também da tentação de Jesus. O discurso de João Batista também é mais resumido, não é tão longo como, por exemplo, em Mateus 3. Enfim, Marcos ele é bem resumido. Tudo ele fala, cada cena, ele fala em 2, 3 versículos, que Mateus e Lucas levam ali 8, 10 versículos, às vezes um capítulo inteiro para narrar aquela cena. Então a tentação de Jesus, que é narrada de forma muito mais extensa por Mateus e Lucas, aqui em Marcos é narrado em pouquíssimos versículos, algo em torno de 2 versículos apenas. Quando lemos o capítulo 3 de Marcos, lemos sobre a quarta cena, a quarta referência ao Espírito Santo, que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, em Marcos 3, 29. Nesse texto, que é provavelmente o mais polêmico dos 6, trata justamente daquele pecado para o qual se diz que não há perdão, em que se blasfema contra o Espírito Santo, atribuindo ao diabo ou ao maligno obras que são exclusivas de Deus e só são realizadas pelo poder e pela unção do Espírito sobre a vida de Jesus de Nazaré. É blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado para o qual não há perdão. Marcos 3, 29. Outro texto vai aparecer somente no capítulo 12, na segunda parte de Marcos. Lembramos que Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 10, tem uma primeira parte concentrada na Galiléia, enquanto do capítulo 11 até o capítulo 16, a segunda parte, o final do Evangelho, concentrado em Jerusalém. Então, a quinta cena, ela só vai aparecer lá em Marcos 12, versículo 36, com o espírito da profecia que moveu Davi a falar do Messias. Então, o mesmo espírito que agiu sobre o rei Davi na produção de muitos salmos, inclusive salmos messiânicos, que Jesus reconhece como tais, de fato estão sobre a vida de Jesus e sobre a vida dos seus discípulos, aqueles que creem em seu nome. E a sexta cena, de fato, ela ocorre como uma espécie de conclusão no sermão escatológico, no chamado sermão profético de Jesus, relatado no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Marcos 13, versículo 11, fala sobre o Espírito na vida dos discípulos diante dos tribunais, diante dos magistrados, como nós vimos juntos aqui no canal no episódio anterior. Inclusive, faço novamente aqui o convite e reitero a importância de seus comentários aqui em cada vídeo, em cada episódio, o posicionamento franco, a honestidade intelectual que partilho com vocês aqui em cada episódio, em cada vídeo, em cada reflexão, em cada estudo que eu tenho realizado aqui para vocês, tentando oferecer um conteúdo de qualidade teológica, um conteúdo de qualidade para as pessoas de fé, mas não apenas as pessoas de fé, mas quaisquer pessoas interessadas no tema da religião, da Bíblia, do cristianismo, enfim. Então, seus comentários são sempre muito bem-vindos. E deixo aqui, reitero uma questão importante sobre aquela pretensão de algumas pessoas na igreja que utilizam textos como esse de Marcos 13, versículo 11, que fala que o Espírito Santo vai falar através de nós, que a gente não precisa decorar discurso, e quando na verdade esse texto, em vez de tratar uma prerrogativa ou uma desculpa para não estudarmos teologia ou não estudarmos a Bíblia, esse texto, na verdade, ao contrário, ele está falando para dado momento, em dado contexto, em que não são necessárias essas coisas. Mas você que não está vivendo perseguições diretas e que não precisa comparecer diante de tribunais para falar do nome de Jesus, de fato, esse texto não se aplica. Ele se aplica em contextos de tensão e de martírio da igreja. Agora, na nossa vida cotidiana, especialmente no Brasil, neste momento em que eu gravo este vídeo, em que temos a laicidade, a liberdade religiosa para anunciar o Evangelho, de fato, esse texto não nos invalida e não nos exime da nossa responsabilidade em estudar a palavra. E aí fica, mais uma vez, o convite para que você se posicione em relação a esse tema aqui nos comentários deste vídeo. Note também algo muito importante que amarra ou que configura estas narrativas. Por exemplo, além do fato de serem poucas referências
em Marcos, no próprio texto, também há poucos comentários, poucas homilias entre os pais da igreja, poucas obras, poucos comentários teológicos dos pais da igreja, dos grandes teólogos da história, a respeito de Marcos. Marcos ele vai ser um livro muito mais requisitado e estudado na modernidade, praticamente. Porque durante longo período da igreja antiga e medieval, o livro de Marcos era considerado como uma espécie de resumo ou síntese de um evangelho maior, que é o evangelho de Mateus. Então, desde Santo Agostinho, pelo menos, se obtinha esse senso comum no meio teológico. Porém, se passou a estudar Marcos na Era Moderna com grande aplicação, com grande responsabilidade de investigar num livro relativamente pequeno uma série de riquezas e profundidades teológicas. Embora Marcos seja um livro pequeno, não fala do nascimento de Jesus, não fala de várias cenas, milagres e discursos que estão presentes nos outros evangelhos, Marcos, de fato, tem alguns traços gerais que nós não podemos negligenciar em nossa leitura. Eu quero trazer 4 traços gerais da pneumatologia de Marcos, que é o tema aqui deste vídeo. A primeira grande referência, o primeiro grande traço geral do Evangelho de Marcos, no campo da pneumatologia especificamente, é tratar o Espírito como agente de Jesus, o agente que fortaleceu o ministério de Jesus, como seu grande aliado constante, e também como aquele que está sobre a missão da igreja, a missão dos discípulos. A primeira grande prerrogativa da pneumatologia de Marcos é associar a cristologia, a pneumatologia e a missiologia. Esses 3 campos, assim como Lucas também fez de uma forma um pouco mais atenta, um pouco mais profunda, um pouco mais constante nos seus textos, os textos lucanos, Marcos já fez de forma incipiente, de uma forma um pouco mais breve, um pouco mais resumida. Mas Marcos já oferece traços dessa linha de relação entre a cristologia, a pneumatologia e a missiologia. Cristo, Espírito e missão, como articulados na condição de composição do Evangelho segundo Marcos. O segundo traço geral que nós encontramos nesse texto se refere ao Espírito como aquele que nos tira de nossas zonas de conforto, como aquele que nos confronta de alguma forma e nos faz crescer. O Espírito Santo em Marcos, assim como ele leva Jesus ou expulsa Jesus para o deserto para ser tentado, procura também fortalecer os discípulos em momentos de aflição, perseguição e tentações. O mesmo Espírito que habitava em Cristo, habitava em Jesus e o levou ao deserto e foi seu companheiro durante todo o seu ministério e toda a sua vida terrena, assim também ele está sobre a vida daqueles que creem em seu nome. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo e é aquele que capacita e orienta, ensina o seu povo a não temer diante das dificuldades e diante das provações que fazem parte da vida, que não temos como fugir delas. Então o Espírito nos coloca diante de nossas responsabilidades, nos faz crescer enquanto sujeitos e também enquanto coletividade, enquanto igreja. A terceira característica geral, o terceiro traço geral da pneumatologia de Marcos é o Espírito como fonte de autoridade profética. Desde os profetas antigos, desde o antigo profetismo, representado através de textos da Antiga Aliança, que Marcos cita em alguns momentos, desde o primeiro capítulo até o final. Também em Davi, passando por Davi, quando lemos em Marcos 12:36, que Davi falou, movido pelo Espírito, falou sobre o Messias, sem mesmo saber exatamente em que condições esses textos se cumpririam ou se concretizariam no futuro. Davi falou, movido pelo Espírito, assim como é o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus e hoje sobre a igreja. É o Espírito da profecia.
como diz o Apocalipse de João. O espírito da profecia é o mesmo espírito da verdade, lá do Evangelho de João. É o mesmo espírito de Cristo que Paulo menciona aos Romanos. É o mesmo Espírito Santo aqui dos Evangelhos. O Espírito que é aquele que tem um compromisso com a palavra de Deus Pai e com os gestos salvíficos e redentores do Filho Jesus. E a quarta expressão, ou quarta característica da pneumatologia de Marcos é que o Espírito antecipa e realiza o reino de Deus escatológico. Em outras palavras, na escatologia costumamos falar no já e no ainda não. Já e ainda não é uma tensão dialética que existe na escatologia cristã, independentemente da linha específica que venham a seguir. Na verdade, a escatologia cristã, ela partilha dessa tensão entre algo que já iniciou, entre o futuro que já começou, entre o futuro que já está em andamento, mas ainda não se concretizou plenamente, porque isso só acontecerá na eternidade. Então, o já e o ainda não como duas expressões ou dois polos de uma tensão dialética que constitui a escatologia cristã. E quem faz essa mediação é o Espírito Santo, de acordo com Marcos, porque lá no batismo de Jesus, nós vemos que o Espírito veio sobre ele, veio pousando sobre Jesus diante das águas que representam a antiga criação, agora transfigurada pelo Espírito como uma nova criação em Cristo, como diziam os pais capadócios, Cristo que leva consigo toda a criação para Deus, para redimi-la e para uma nova criação surgir em seu intermédio, ou por seu intermédio. Isso é fundamental e é mediação do Espírito. Muito importante. O batismo de Jesus, assim como o batismo com o Espírito Santo que Jesus realiza, é de fato um fenômeno, um evento escatológico, que manifesta a nova aliança em Cristo e manifesta a nova criação. Como diz Paulo aos Coríntios, aquele que está em Cristo é uma nova criação. E por fim, quero concluir este episódio e esta série maravilhosa que tive a oportunidade aqui de trabalhar com você sobre o Evangelho de Marcos, trazendo também 3 consequências gerais para a igreja de hoje. 3 consequências da pneumatologia de Marcos para as igrejas de hoje, para o cristianismo de hoje. A primeira consequência para a nossa teologia, para a nossa igreja hoje, é recuperar a necessidade, melhor dizendo, a necessidade de recuperar uma teologia narrativa. A teologia narrativa, ela se expressa, ela se constitui, ela se configura, evidentemente, a partir da narração, da narratividade, da contação de histórias, mas não histórias com E, mas história com H e história interpretada pela fé da igreja. Esta história interpretada muitas vezes falta em alguns púlpitos e em algumas denominações. Muitas vezes se trazem discursos prontos, interpretações já ultrapassadas ou batidas, e não se tem a vitalidade que o Espírito quer realizar na comunidade. A teologia narrativa é uma forma de expressão muito característica de Marcos e também dos 4 evangelhos como um todo, mas Marcos inaugura esse caminho de uma teologia narrativa, quando até então provavelmente só haviam livros em formas de epístolas antes dele, que eram as epístolas de Paulo, ali nos anos 60 da era cristã. Marcos abre então o caminho da teologia narrativa, que nós, enquanto teólogos, devemos sempre estar atentos para resgatar. O segundo ponto, que serve como consequência para a nossa teologia e para a nossa igreja, é recuperar o cristocentrismo, ou a relação entre pneumatologia e cristologia. Conforme eu disse anteriormente, não existe pneumatologia sem a cristologia e vice-versa, porque afinal de contas estamos falando de uma relação trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, que embora sejam 3 pessoas distintas, elas não estão isoladas na história da salvação. Elas atuam, as 3 pessoas atuam de forma conjunta e de forma integrada. Recuperar o cristocentrismo da pneumatologia, evidentemente,
Cristocentrismo que eu falo é a relação de Cristo, é uma relação filial com Deus Pai, e é uma relação que também faz enviar o Espírito sobre o mundo e sobre a igreja. E por fim, recuperar o discipulado e a cruz, porque não há igreja verdadeira, legítima, não há cristianismo autêntico sem o discipulado e sem a cruz de Cristo, como diria o grande teólogo John Stott. A cruz de Cristo como base e argumentação para a teologia de todos os tempos, bem como também outros teólogos como Moltmann, como João Sobrino, que valorizaram muito a teologia crucis, ou a teologia da cruz, como um fundamento também pneumatológico, não somente cristológico, como também um fundamento para a pneumatologia. Quem discute muito bem essa questão é o Jürgen Moltmann, em seu livro O Caminho de Jesus Cristo, Cristologia em Dimensões Messiânicas. Ele trabalha muito bem essa relação, e um dos capítulos trabalha muito bem essa relação entre cristologia e pneumatologia. E quero concluir a minha fala indicando aqui a obra do Benito Marcontini, o texto sobre os evangelhos sinóticos, formação, redação, teologia, que foi muito bem utilizado no episódio introdutório desta série, em que falei um pouquinho dos aspectos históricos e estruturais dos evangelhos sinóticos. Esse texto ele é muito bom, das Paulinas. O Benito Marcontini, teólogo italiano, trabalha muito bem esta temática nesse texto. E uma outra obra importante, uma outra obra fundamental, que sempre estará diante de nós, é o livro do Bernardo Campos, Hermenêutica do Espírito. Embora não seja um comentário direto sobre Marcos, é um texto que oferece chaves hermenêuticas e interpretativas para compreender qualquer livro da Bíblia sob a ótica pneumatológica, sob o horizonte pneumatológico, aqui pela editora Recriar, o grande teólogo Bernardo Campos, com o livro Hermenêutica do Espírito. Concluir aqui a série de episódios sobre o tema O Espírito Santo no Evangelho segundo Marcos. É um prazer ter você por aqui. É um prazer recebê-los por aqui. Meu desejo é que este canal seja uma referência para a sua vida, para conseguirmos, de fato, levar a pesquisa teológica de credibilidade para o maior número de pessoas. E por isso, sempre deixo esse convite para que você deixe suas dúvidas, seus comentários aqui neste vídeo, e também não deixe de compartilhar com as pessoas que curtem este conteúdo. Curta a gente também lá no Instagram, lá no Facebook, @Projeto Pneuma. Sejam todos bem-vindos e até a próxima série de episódios.